Bom, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Podem, por favor, colocar a presença aí no chat e nós vamos cumprir, na sequência, o nosso dever regimental de fazer a revisão, a vista da prova. Bem? Fiquem à vontade. Pois bem, então vamos lá. Aqui, questão número 1. Em razão de sua natureza descentralizada, o direito internacional público desenvolveu-se no sentido de admitir fontes de direito diferentes daquelas admitidas no direito interno. Que fonte entre as listadas a seguir não pode ser considerada fonte de direito internacional? Bom, princípios gerais, costume e tratados são fontes de direito internacional. Portanto, a questão que sobra, a alternativa que sobra, é decisões de tribunais constitucionais dos estados. Essas, portanto, não são admitidas como fontes do direito internacional. Número 2. Para marcar a incorreta. Letra A. O tratado solene ou indevida forma é aquele que não exige ratificação. Essa alternativa está errada, pessoal, porque, na verdade, o tratado solene ou indevida forma é justamente aquele que exige ratificação. Os que não exigem ratificação são chamados de tratados em forma simplificada, tá bem? Depois veio lá, a compra do território do Acre, da Bolívia, pelo Brasil, é um exemplo de tratado estático ou estável, chamado, nesse caso, tratado de fronteira. Está certo. Letra C. Tratado-lei é aquele definidor de normas gerais que disciplinam direitos e deveres entre os sujeitos de direito internacional público, havendo, portanto, vontade coincidente entre as partes. E a letra D, a assinatura é uma das fases da elaboração do tratado. Ocorre após a autenticação e antes da ratificação, e suspende a fase internacional de feitura do tratado internacional, está certa também. Maravilha. Número 3. Sobre o direito dos tratados, marque a incorreta. Letra A. É de caráter supletivo a aplicação da Convenção de Viena de 1969. Sim, é de caráter supletivo. Ela só é aplicada no silêncio do tratado que se está a estudar, a interpretar. Letra B. O tratado internacional, na forma verbal, é plenamente aceito e surte os mesmos efeitos jurídicos daqueles escritos. Nós falamos que, de acordo com a tendência da codificação, da objetivação do tratado internacional, que o tratado verbal foi esquecido, não, mas foi abolido, né, das relações internacionais. Então, essa está errada, é o gabarito. Letra C. Além do texto principal... Beleza. Além do texto principal do tratado, podem existir outros instrumentos que o acompanham, a exemplo dos protocolos adicionais e dos anexos, produzidos concomitantemente à produção do texto principal. Está correta também. E a letra D, a Convenção de Viena é o principal texto normativo acerca da elaboração dos tratados internacionais, regulando todas as fases de sua criação até sua extinção, também está certo. A Convenção de Viena, embora ela não seja hierarquicamente superior a nenhum outro tratado, ela é de suma importância para o desenvolvimento do direito dos tratados. Depois, a número 4. Sobre a Convenção de Viena, marque a incorreta. Letra A. Pelo fato de a própria Convenção deixar consignada em diversas passagens do seu texto a fórmula a menos que o tratado disponha de outra forma, sempre antes de iniciar a exposição de uma regra, significa que ela possui aplicação supletiva aos demais tratados internacionais. Exatamente, vimos aí na questão anterior. Letra B. A Convenção de 69 é hierarquicamente superior aos demais tratados concluídos
à luz de suas disposições. Essa questão está errada, porque não existe hierarquia entre os tratados internacionais. Letra C. A convenção regula questões pré-negociais, processo de formação dos tratados, sua entrada em vigor, aplicação provisória, observância, interpretação, nulidade, extinção e suspensão de sua execução. Tá certa. A convenção, então, regula questões pré-negociais, negociais e pós-negociais. E a letra D, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um dos mais importantes documentos já concluídos na história do direito internacional público. Sim, essa alternativa está correta. Pessoal, tá muito depressa, tá tudo em ordem. Me ajudem lá, por favor. Aqui tá de boa, professor. Tá de boa? Uhum. Valeu. Pessoal, lembrem de marcar presença, viu? Por favor. Vamos na sequência, então. Número 5. Assinale a incorreta. Aqui falava sobre a condição jurídica do estrangeiro, né? A expulsão é a sanção aplicada pelo Estado ao indivíduo que pratique conduta contrária aos interesses do Estado sancionador. Tá certo. Nós temos que marcar errado aí. O Brasil, ao ser requisitado para a entrega de um estrangeiro em extradição, o faz desde que o Estado requisitante assuma compromissos, entre eles o de não aplicar a pena de morte ao extraditado. Isso é por uma questão de lógica jurídica, né? Porque se o Brasil não aplica a pena de morte, exceto naquele caso excepcional da guerra, também não faz sentido que ele entregue uma pessoa que se encontra aqui no território brasileiro para que seja submetida à pena de morte lá fora. Então, essa também está certa. Letra C. A deportação aplica-se em casos de entrada ou estada irregular do estrangeiro no território de outro estado. Também está certo. Lembrando que no caso da deportação, é uma sanção menos grave e não importa na impossibilidade de retorno do deportado àquele estado. Pelo menos em tese. E a letra D foi o que restou. A organização internacional é composta de órgãos obrigatórios, quais sejam a Assembleia Geral, a Secretaria e o Conselho Permanente. Pessoal, o erro da questão aí é que o Conselho Permanente não é órgão obrigatório, né? Uma organização internacional sobrevive bem sem um Conselho Permanente. O mesmo já não podendo dizer com relação à Assembleia Geral e à Secretaria. Número 6. No que tange à personalidade jurídica internacional, assinale a alternativa incorreta. Os sujeitos internacionais também atuam como atores internacionais nas questões burocráticas e que não criadoras de direitos e obrigações no âmbito internacional. Correta. Então, os sujeitos eles também podem ser atores, desde que não estejamos falando de elaboração de tratados. Letra B. Capacidade jurídica de direito internacional significa a prerrogativa de contrair deveres e exercer direitos na órbita internacional. Sim, conceito muito parecido com aquele de capacidade jurídica que nós aprendemos quando estudamos Direito Civil 1, né? É a prerrogativa de contrair direitos e deveres. Letra C. Os atores internacionais não possuem capacidade para peticionar perante tribunais e cortes internacionais. Está certo. Eles não possuem mesmo, só os sujeitos internacionais que possuem. Atores, é a última, né? Atores internacionais são os estados e organizações internacionais e possuem capacidade para celebrar tratados internacionais. Está errado, na verdade aí nós estamos falando dos sujeitos. Número 7. Acerca da responsabilidade internacional de direito internacional público, assinale a alternativa correta. Então, para falar da responsabilidade internacional. Não há que se falar em reparação de danos morais causados ao Estado vítima. Está errado. Nós vimos que
o dano na seara do direito internacional público pode ser tanto de ordem material quanto de ordem moral. Letra B. Pode ser apurada pelo TPI em conjunto com a responsabilidade penal internacional, incidindo inclusive sobre os estados soberanos. Pessoal, na verdade nós sabemos que o TPI ele não aplica sanções aos estados. O TPI aplica sanções às pessoas que tomaram decisões e praticaram atos dentro ou em nome do Estado e assim causaram lesão a direitos humanos, não é? Mediante a prática de crimes de lesa humanidade. Letra C. Não é aplicável às organizações internacionais. Nós já vimos que sim, a responsabilidade internacional é aplicável para as organizações internacionais também. Letra D. Somente é aplicável nos casos dos atos ilícitos. Também está errado, turma. Nós vimos que a prática de ato lícito e de abuso de direito também geram responsabilidade internacional. E sobrou a letra E. Tem como causas excludentes, entre outras, a legítima defesa, a represália e a prescrição. Tá certinho. Vimos aí essas excludentes, entre outras. Número 8. Pierre nasceu no território brasileiro, quando seus pais, que são estrangeiros, estavam residindo temporariamente no Brasil. Veja que aqui não se esclareceu por que eles estavam residindo no Brasil, com qual finalidade. Nessa situação hipotética, considerando as disposições da Constituição, que tratam da nacionalidade, é correto afirmar que Pierre, no momento do seu nascimento, é considerado. Tá vindo um barulho aqui no meu ouvido, então eu peço desculpa se às vezes eu faço uma pausa, tá? Mas vamos dar seguimento aí. Aula ao vivo é assim mesmo. Letra A. O que o Pierre será, né? Estrangeiro, independentemente da condição em que seus pais estavam no Brasil. Essa questão está errada pelo seguinte motivo, turma. Que se os pais do Pierre estão no Brasil não a serviço de outro governo estrangeiro, significa que o Pierre adquirirá nacionalidade brasileira pela aplicação do critério do ius soli, né? Uma vez que nasceu aqui no território brasileiro e seus pais, se não estiverem a serviço de outro governo, não é, estavam residindo aqui temporariamente, isso confere para ele a condição de brasileiro. Aí letra B, brasileiro nato, independentemente da condição em que seus pais estavam no Brasil. Aí está errado também, porque se os pais estiverem na condição de prestação de serviço para outro governo, ele não adquire nacionalidade brasileira. Letra C, brasileiro nato, desde que seus pais não estivessem a serviço do seu país, exatamente como acabamos de explicar. Letra D, brasileiro naturalizado, desde que seus pais estivessem a serviço do país. Bom, aí ele não seria naturalizado, ele seria estrangeiro, né? E a letra E, estrangeiro, desde que seus pais não estivessem a serviço do país, aí ele não seria estrangeiro, ele seria brasileiro nato. Número 9, para marcar a incorreta. Pessoal, antes disso, alguma dúvida? Tá tudo em ordem? Quer questionar, quer perguntar, enfim? Tudo bem. Número 9, então. Assinale a incorreta. A ratificação é sempre levada a efeito pelo chefe do Poder Executivo, a quem compete a representação externa do Estado. Tá certo? É a pessoa do chefe do Executivo que faz essa representação da República Federativa Brasileira, no nosso caso, por exemplo. Letra B. Uma vez aprovado o texto do Tratado Internacional pelo Legislativo Federal,
o chefe do Poder Executivo estará obrigado a proceder à ratificação. Bom, essa questão é incorreta porque a aprovação pelo Legislativo não implica em vinculação do chefe do Executivo para proceder à ratificação. Letra C. No direito pátrio, a ratificação é o último ato jurídico que se produz na processualística internacional da celebração de tratados, antes da praxe da promulgação e publicação do texto convencional no Diário Oficial da União. Essa alternativa narra com exatidão as fases, né, as etapas dessa processualística que precede a ratificação. Letra D. A ratificação é ato discricionário, porém irretratável, ainda que diante da ausência de interesse do Estado ratificante em manter-se parte do tratado internacional. Sim, quando desaparece esse interesse, então o Estado ele tem que se servir do instituto da denúncia, né? Sendo a ratificação, portanto, efetivamente um ato irretratável. E a última, a derradeira, número 10, sobre a nacionalidade, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A. O direito à nacionalidade é considerado pelas Nações Unidas como de caráter fundamental ao ser humano. Sim, está correta essa alternativa. Lemos lá no item 15 da Carta da ONU a fundamentalidade desse direito. A partir do momento em que se aceita o estrangeiro, o Estado tem para com ele certos deveres, tais como garantir vida, integridade física, direito de petição e trabalho remunerado para o estrangeiro residente. Embora exista doutrina que diz que o Estado não tem que assumir esses deveres, por exemplo, o professor Afonso José da Silva, a doutrina majoritária entende que sim, porque esses direitos enumerados na alternativa fazem parte daquele rol mínimo de direitos necessários para a dignidade humana, né? Então, o Estado ele tem que garantir para o seu nacional, para o seu estrangeiro e para o estrangeiro também. Letra C. Os critérios de determinação da nacionalidade são o ius solis e o sanguinis, ou sanguinis. Tá certo. E ambos são aplicados pelo Brasil, reconhecido internacionalmente como país de imigração. Tá correta essa alternativa. E a última, o apátrida é aquele que, apesar de possuir nacionalidade, encontra-se deslocado, por exemplo, por causa de guerras, e, portanto, não pode retornar ao seu local de origem. Pessoal, o erro da questão aí está em afirmar que o apátrida possui nacionalidade. Nós sabemos que o apátrida é aquele que foi destituído de sua nacionalidade, portanto, essa alternativa, encontra-se incorreta. Tudo ok até aqui? Tudo ok, professor? Bem, então, com isso nós encerramos o nosso bimestre e a partir da quarta-feira